começando o primeiro podcast Prof de Fito e o tema de hoje é sobre agentes microbianos no controle de patógenos de solo. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma educacional Prof de Fito. Os agentes microbianos desempenham um papel fundamental no manejo de patógenos de solo, oferecendo uma alternativa sustentável e eficaz ao uso de produtos químicos. Esses micro-organismos, como fungos, bactérias, vírus, nematóides, podem atuar diretamente no manejo de patógenos de solo, com mecanismos como antibiose, parasitismo, indução de resistência, competição por espaço, luz, nutrientes, entre outros fatores. Exemplos incluem o gênero Trichoderma, que é um micro-organismo amplamente utilizado no manejo de fitopatógenos, e Bacillus, que é conhecido pela sua produção de compostos antimicrobianos. Além disso, os agentes antimicrobianos promovem a saúde do solo, aumentando a biodiversidade microbiana e melhorando a estrutura e a fertilidade do solo. A aplicação prática desses antagonistas pode ser por meio de biopesticidas ou inoculantes. Embora promissores, vários são os desafios em relação à estabilidade desses produtos no campo e adaptação das condições locais que ainda precisam ser superadas para garantir a eficiência. Nesse cenário, nosso primeiro podcast traz a convidada Andressa Caseta. Andressa é engenheira agrônoma, mestre em agronomia pela UEM, com ênfase em proteção de plantas. Atualmente atua no mercado de controle biológico, tanto de pragas quanto de doenças, e na gestão de portfólio e do time de desenvolvimento de mercado e nos treinamentos técnicos, tanto do time interno quanto das equipes comerciais da Enquima. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas à Andressa, agradecer pela sua participação e, com certeza, pelas suas contribuições no nosso podcast, que vão ser de grande valia. Andressa, fica à vontade. Oi, Cris. Oi, pessoal. Bom, Cris, é um prazer enorme ser convidada para estrear aí o primeiro podcast do Prof de Fito. Então, espero trazer um pouco de conhecimento para dentro desse assunto que é extremamente importante, que é o controle biológico focado em patógenos de solo. Com certeza vai agregar muito aqui para a gente. E, Andressa, vamos aqui já para o nosso bate-papo, então. Nós sabemos, quando falamos de micro-organismos do solo, a gente pensa logo nas estruturas de existência, a forma de sobrevivência desses patógenos. E nesse sentido, com a sua experiência, qual que é a perspectiva do controle biológico para esse tipo de patógeno que tem estrutura de sobrevivência? Então, Cris, na verdade, o controle biológico ele é essencial quando a gente fala sobre esses patógenos que possuem essas estruturas de resistência, né? Hoje, você já mencionou um pouco na introdução sobre Trichoderma, que é o micro-organismo que é mais utilizado dentro do mercado de controle biológico. E o Trichoderma, por exemplo, ele tem uma atuação fortíssima em cima de micro-organismos patogênicos que possuem estrutura de resistência, como o caso da esclerotina e esclerotiora. Então, o tricoderma ele tem esse poder de parasitar o escleródio, que é o grande causador do mofo branco lá na planta, né? Então, é essencial eu introduzir para dentro do manejo que eu estou utilizando na minha lavoura um produto biológico para conseguir controlar essas estruturas de resistência. Eu citei da esclerotínia, mas muitos outros patógenos também possuem outras estruturas e que vão ser controladas a partir do uso do biológico. Sim. Tem uma importância gigantesca, então, né? Pensando em patógenos de solo, porque a maior dificuldade que se tem para manejo desse tipo de patógeno são as estruturas de resistência. Sim, exatamente. É extremamente importante, né? Hoje a gente fala que o controle biológico ele é uma ferramenta já indispensável para ser introduzido junto com o manejo que o produtor faz. Então, a ideia não é substituir. Não é, não vou mais usar o químico nunca mais, vou trazer um controle 100% biológico. Vai ser bem difícil a gente chegar nesse patamar quando a gente fala de grandes culturas, grandes áreas. Mas o controle biológico, ele vem como uma ferramenta para introduzir, trazer essa união e melhorar a eficiência do controle dessas doenças lá no campo. Perfeito. Então, é uma junção
a outras medidas de manejo para reduzir essa população que dificilmente a gente vai erradicar, né? Exatamente. Uma vez que a gente tem patógenos de solo, a gente vai conviver com esses patógenos de solo, mas o que eu puder reduzir a quantidade de inóculo é eficiente. Exatamente. Né? O segredo é você conseguir produzir bem, mesmo tendo esses problemas. Mesmo tendo. Verdade. Bom, e daí você já falou do tricoderma, que é um exemplo típico, muito conhecido dentro do controle biológico, mais usual. Além desse gênero, quais são os outros gêneros de micro-organismos antagonistas conhecidos, utilizados dentro do controle biológico e que vocês, inclusive, exploram aí dentro do controle biológico? Sim, se eu falar, eu vou falar um pouco mais daquilo que eu trabalho, né, com mais contato, e lá na empresa, a gente possui 2 produtos que vão mais nessa linha de controle de doença de solo e também de nematóide. Dentro desses produtos, a gente tem um mix de micro-organismos ali que trabalham com fungos e bactérias. Então, ainda os gêneros mais explorados dentro das bactérias são as bacilos, né? E aí eu abro o leque gigantesco de espécies de bacilos, que tem muitas, né? Lá nós trabalhamos com subtilis, licheniformes e com a Bacillus velezensis. Né? E aí, dentro de fungos, nós trabalhamos com tricoderma e com purpureocílio lilácino. Aí eu separo, né? Quando eu falo do nematicida, é Bacillus subtilis, licheniformes e o purpureocílio lilácino. Quando eu falo sobre fungicida para doenças de solo, são Bacillus velezensis com tricoderma harziano. Então, hoje são esses os micro-organismos que nós trabalhamos lá. Amplo, né? Bastante micro-organismo quando a gente pensa. Mas hoje a ideia é que a gente consiga entregar esse conjunto de modos de ação no campo. Tá? Então, a grande pegada dessa mistura de micro-organismos é isso. É eu juntar diferentes mecanismos de ação para controlar aquele nematóide, para controlar aquela doença de solo. Ótimo. Então, aproveitando em relação aos mecanismos de ação, quais são os mecanismos que esses micro-organismos antagonistas utilizam para poder manejar esses patógenos, essas estruturas de resistência? Certo. Então, Cris, lá a gente tenta, né, deixar da forma mais simplificada possível para repassar para um produtor, para o nosso time comercial e tudo mais. Então, a gente dividiu entre defesa e ataque. Então, nós temos micro-organismos que tendem mais a promover defesa da planta, e eu tenho micro-organismo que tende mais a fazer o ataque direto do patógeno, do nematóide, né? Quando eu falo de defesa, eu falo de bacilos. Então, a bacilos, ela faz defesa na raiz. Ela tem o poder de colonizar a raiz, de modificar aquela rizosfera a partir da produção dos metabólitos secundários, né? Que vai ser a chamada antibiose. Então, essa proteção que ela faz ali, ela forma uma barreira tanto física, que impede o micro-organismo de chegar, tanto química, que a produção dos metabólitos secundários, ela vai atuar diretamente em cima do invasor, né? Além disso, quando eu falo de bacilos, eu falo muito de indução de resistência, que é o poder que esses micro-organismos têm de desencadear para a planta diversos mecanismos que vão potencializar o sistema imunológico dessa planta, né? Que vão desencadear a fazer com que essa planta fique mais forte para qualquer adversidade que venha acontecer. Então, isso é quando eu falo sobre defesa. Agora, quando eu falo sobre ataque, eu vou falar sobre tricoderma, vou falar sobre o purpureocílio, e esses micro-organismos, eles conseguem, de fato, atacar aquele patógeno. Então, o tricoderma, ele ataca, ele parasita, micoparasita, esse outro invasor que está ali, que pode ser um fusário, uma própria esclerotínia, que seja. E ali ele vai competir também pelo espaço, pelos nutrientes, e vai, de fato, ser mais agressivo do que aquele invasor. Então, eu tenho basicamente 2 grandes grupos. O que vai atuar diretamente sobre o patógeno e o que vai atuar de forma indireta, porque vai estar estimulando a planta a ativar mecanismos de defesa. Exatamente. E é esse que é o grande pulo do gato quando eu faço produtos que possuem essa formulação. Então, eu atuo em 2 pontos muito importantes, que é o controle direto do invasor e a potencialização da planta. E com certeza aí eu ainda devo ter a promoção de crescimento dessa planta, né? Exatamente, que é um grande ganho quando eu utilizo biológico, promoção de crescimento.
Quando você vai a um campo onde você tem uma parcela que não tem biológico para uma parcela que tem biológico, o principal visual que você tem é esse, principalmente se você for no início do desenvolvimento da cultura. É o poder de arranque, é a planta se desenvolvendo mais rápido, maior incremento em raiz, em parte aérea. Então, promoção de crescimento é um grande ganho que o produtor pode ter quando insere esses biológicos para dentro do manejo. Com certeza, porque daí é menos tempo que a minha planta fica ali suscetível ao ataque de patógeno. Sim. Se ela arranca mais rápido, ela vai estar mais bem desenvolvida e mais resistente mais rapidamente, né? Exatamente. É um ganho de eficiência aí gigantesco, né? Uhum. E ainda nesse sistema, ainda nesse assunto, quais são os patossistemas que vocês têm visto resultados quando utilizam aí os produtos no manejo tanto direto quanto indireto de patógenos de solo? Uhum. Olha, eu falo que biológico ele é muito versátil, né? E um grande ganho do biológico é que quando você registra ele, você não registra para as culturas, você registra para os alvos, né? Então eu vou registrar direto para esclerotina, eu vou registrar direto para fusário, e quando eu falo de fusário, quantas culturas que são atacadas por fusário? A grande maioria, se não todas, né? E fusário é um dos principais patógenos dos solos brasileiros hoje. Então, isso me abre o leque de oportunidade de utilizar biológico em diferentes patossistemas, em diferentes culturas, né? Se eu for falar sobre o que o mercado mais usa hoje, claro que eu vou falar dos grãos, né? Ainda, obviamente, é o que a gente mais tem plantado no Brasil e é onde mais vai ser difundido esse mercado. Mas a gente trabalha em outras culturas também. Então, hoje lá nós conseguimos trabalhar em HF, né? Toda a linha de batata, uva, café. Então, abre o leque grande aí de culturas, mas ainda assim o que a gente mais utiliza vai ser nas grandes culturas. Então, soja, milho, trigo, ainda são as culturas que a gente mais utiliza e que vê, de fato, os resultados acontecendo. Ótimo. Mas se a gente pensar, olha o ganho para o produtor de hortifruti, né? Uhum. Porque se a gente for buscar lá na Agrofit, em sites de produtos químicos, a gente quase não tem registro para essas culturas, Exatamente. né? Então, quando eu tenho um produto que não é natural, mas é um produto que está ali trabalhando no estímulo da planta hospedeira ou diretamente sobre a estrutura do patógeno, é um ganho eficiente gigantesco ali para a produção agrícola e para o consumidor, que vai consumir um produto mais certamente sem resíduo de agrotóxicos. Sim, né? Com certeza. E eu vejo que foi um dos grandes... um dos grandes pontos que fizeram o produtor de HF abrir o olho para o biológico, né? Porque, de fato, existe muitos empecilhos na comercialização, então é bastante rigorosa a comercialização de HF, principalmente daqueles que são exportados. Então, o comércio internacional exige bastante dos produtores brasileiros para que a exportação ocorra, e os biológicos são muito mais seguros e amigos da natureza, digamos assim, né? E que facilita bastante para dentro do manejo. Vale ressaltar que o posicionamento de um produto, quando é feito para um HF, é bem diferente. Então, normalmente as doses são maiores, a forma de aplicação, né, vão ser em intervalos menores e tudo mais. Então, tem ajustes de posicionamento daquilo que é feito para o grão. Tá? Mas é importante também falar que, mesmo falando de grãos, é essencial que eu introduza esse biológico em todas as safras que eu vou produzir naquela área. Então, não adianta eu querer começar a trabalhar com biológico e falar assim, vou aplicar só na minha soja, porque a soja é a minha cultura principal. E esquecer de aplicar lá no meu milho, no meu trigo, que vem depois. Não, é uma construção que deve ser feita de degrau em degrau. Então, em toda entrada que eu for fazer no solo ali, eu vou estar colocando esse biológico. Sim. Preciso construir. E nesse sentido, inclusive eu trabalhei no doutorado com controle biológico, nesse caso com patógenos aéreos, mas o que eu observei, que quando a gente está iniciando a aplicação, mas eu não tenho
um saldo positivo anterior, isso dificulta o meu processo de manejo satisfatório, porque a pressão de inóculo ainda dos patógenos podem ser muito altas na área, né? Sim. Então, eu preciso desse acúmulo contínuo para o estabelecimento do antagonista na área, o crescimento, a multiplicação dessa população, né? Isso é muito satisfatório, precisa, é necessário. Sim, com certeza. Ainda mais quando a gente fala dos solos que nós possuímos hoje. Se a gente estivesse falando de um solo de floresta, seria uma outra conversa, porque lá nós temos um solo equilibrado. Agora, quando a gente passa para a nossa realidade de solo hoje, a tendência de eu ter muito mais patógeno fitopatogênico do que patógeno do que micro-organismo benéfico é muito maior, né? Então, a curva para o patogênico ela é muito maior do que para o benéfico. E aí, o que acontece? Aí eu aplico só numa safra o benéfico e espero que ele faça um milagre até na próxima vez que eu for aplicar de novo. Então, é impossível. Eu preciso construir isso ao longo do tempo para melhorar a diferença que tem entre essas curvas. Ótimo, perfeito. E quando você falou lá do HF, você disse que o posicionamento é um pouco diferente, porque eu preciso de uma concentração, uma quantidade muito maior. Por que eu preciso desse produto em maior concentração, maior quantidade? O primeiro ponto aí é que eu normalmente trabalho com culturas que ficam por muito mais tempo, né, ali naquela área. Se falar de uma uva lá, fica por muito mais tempo. Qualquer HF, qualquer fruta que eu estiver introduzindo ali, ela fica por mais tempo, né? E são bem mais exigentes, eu preciso ter muito mais cuidado. Então, porque acaba que o prejuízo que uma doença, que um nematóide vai trazer para um HF, vai ser muito maior do que ele traria para um grão. Então, eu preciso introduzir posicionamentos diferentes, com doses diferentes também, para dentro desse manejo, para garantir a segurança e o controle eficiente. Tá. E nesse sentido, você falou bastante dos produtores de HF, né? Como que tem sido a recepção desses produtores em relação ao uso, de maneira geral, do controle biológico? Como vocês têm a recepção do produtor? Como que vocês fazem para, muitas vezes, mudar um pouco a cabeça desse produtor para ele ver a importância e a eficiência desses produtos dentro da sua lavoura? Tudo é uma construção que vai de tijolinho em tijolinho, sabe, Cris? Então, é independente da cultura que o produtor produz. É uma construção. Então, eu tenho produtor de todos os tipos. Eu tenho aquele produtor que já é 100% adepto ao biológico e que ele já adora e vai introduzir sempre. Eu tenho aquele produtor que teve uma primeira experiência ruim e não acredita mais. E eu falo que esse é o produtor mais difícil de mudar de chave. E eu tenho o produtor que nunca experimentou. Tenho tudo isso hoje, né, ainda. E os desafios, né, o que a gente tenta fazer de diferente lá no campo é levar conhecimento. Né, trabalhar com posicionamentos que sejam baseados em pesquisa, que sejam baseados na ciência. Então, lá a gente preza bastante por essa assistência técnica. Toda a equipe comercial lá da empresa, que acaba sendo quem está lá diretamente com o produtor, muito mais do que eu, né, muitas vezes, ela é preparada para trazer essa assistência técnica de qualidade. Não é só chegar e tentar colocar o produto, vender o produto. É tentar mostrar para o produtor a importância que isso traria para dentro do negócio dele. Então, assim, de tijolinho em tijolinho, a gente vai construindo, mudando a cabeça. Que nem eu disse, desses produtores que tiveram uma primeira experiência ruim, é um pouco mais demorado, precisa fazer um teste, tentar mudar o posicionamento, mostrar para ele que a experiência que ele teve não é a que de fato ocorre, né? E aí, normalmente, é fazendo um teste, mostrando para ele, acompanhando aquele teste, que não é também só colocar o teste lá e voltar para colher, precisa acompanhar ao longo do tempo, né? E dessa forma, com bastante cuidado, com bastante segurança, a gente vai levando um pouco mais de controle biológico
para todo esse Brasil. Sim. E o benefício muito maior é produtor, né? Porque Sim. assim como você precisa ter uma manutenção dessa aplicação para a manutenção da população do antagonista na área e o aumento desse antagonista na área, o produtor ele também vai ter a sua assistência mais contínua, né? Sim, com certeza. Com certeza. Isso É uma muito... amizade, né? Você vai construindo esse serviço que vai uma via de mão dupla, né? Um ajudando o outro e crescendo junto. Que bom. Bom, e nesse sentido, nós temos aí, dentre os patógenos de solo, o grupo dos nematóides, né? Tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Nematologia que afirma, os dados apontam que até 2031, a possibilidade de risco, de prejuízo em torno de 870 bilhões de reais para os produtores brasileiros. Uhum. Nesse sentido, como que o controle biológico ele pode atuar no manejo de nematóides, sendo uma opção para esses produtores? Porque a gente sabe que nematóides, cedo ou tarde, você vai ter na sua área. Sim, é verdade. E aí, quando a gente fala de nematóide, é uma conversa que não se limita só ao controle biológico, né? Produtores que sofrem com esse problema, que têm perdas severas de produtividade por conta de nematóide, devem abrir a cabeça para não só o controle biológico, que já é totalmente uma realidade para dentro do controle de nematóide. Hoje, o Brasil ele usa mais bionematicidas do que nematicidas químicos, fato. Já, acho que, se não me engano, desde a safra retrasada que isso já vem acontecendo. Então, já é totalmente uma realidade para dentro do negócio. Mas nematóide é aquela, não adianta eu querer que só o controle biológico faça um milagre. Eu preciso ter outros controles associados a isso. Mas o biológico, ele é extremamente importante, tem que estar presente. Junto com o controle genético, junto com o controle cultural, junto com o próprio controle químico. Mas o biológico é essencial, tem que estar presente. O controle biológico, ele vai te ajudar a ter um residual maior de controle ali, né? Porque eu consigo perpetuar aquele micro-organismo levando esse controle. Se eu associo fungos e bactérias, eu tenho a proteção da minha raiz e o parasitismo direto aos nematóides, pode ser a massa de ovos ou os nematóides juvenis, né? E então é essencial. E casar com esses outros manejos que eu já mencionei também. Sim. E reforçando que o nematóide, assim como outros patógenos de solo, uma vez instalado na área, eu não vou conseguir controlar, né? Eu não consigo erradicar. Eu vou conviver com aquele micro-organismo na minha área, tentando reduzir aquele inócuo, aquela população que para a gente já é satisfatório, né? Sim, com certeza. E ainda vale lembrar, né, que quando eu falo de nematicida biológico, não é todos os meus micro-organismos que vão atuar em todos os nematóides. Eu tenho bastante especificidade. Então, eu tenho micro-organismos que vão atuar melhor em meloidógeno e pretilencos e não vão ser tão bons para heteródora. Eu tenho um micro-organismo que é melhor para heteródora, mas deixa a desejar nesses outros. Então, eu preciso saber o que existe na minha área de nematóide, quais são as espécies que estão ali para procurar o melhor manejo. Então, é importante uma diagnose correta, eficiente, para que eu consiga trazer um manejo adequado e, dessa forma, esperar pelo manejo eficiente, né? Não é o controle, é o manejo eficiente. Sim, exatamente. Reduzindo a população. Que bom. Bom, e nesse sentido, quais são os fatores que podem favorecer ou dificultar o estabelecimento desses micro-organismos, da população desses micro-organismos no solo? Uma vez que eu começo aí a aplicar esses produtos na área, como que eu consigo manter essas populações e aumentar? Porque o ideal é que eu mantenha e aumente a cada safra, a cada ano, né? Sim, novamente é uma construção. Mas, assim, Cris, eu poderia ficar aqui discorrendo por um tempo falando de temperatura, da temperatura no geral, da umidade do solo e tudo mais, mas eu falo que o maior desafio, né, para dentro do negócio do biológico é o próprio solo que a gente trabalha. Então, hoje nós temos muitos solos ainda que não tem teores de matéria orgânica satisfatórios, né? E as condições do nosso clima desfavorecem muito a questão da matéria orgânica. Então, a gente tem área que é muito quente, a matéria orgânica degrada muito rápido. Então, é difícil construir perfil de solo. Mas
seria o suprassumo, assim, eu conseguir construir um bom perfil de solo para receber esse meu micro-organismo. Porque se eu tenho matéria orgânica, consequentemente eu tenho um ambiente onde eu tenho menor temperatura, maior umidade. Então, eu já tenho condições melhores para o crescimento do meu patógeno e a persistência dele ali. Do meu patógeno, não, do meu micro-organismo. Do meu micro-organismo, para ele persistir ali por mais tempo. Compactação. Então, se eu tenho uma construção de perfil de solo, eu vou ter redução de compactação. O micro-organismo, os benéficos, eles precisam de um ambiente com oxigênio ali para ele, né? Então, a anaerobiose não é interessante. Então, eu não posso ter um solo compactado e querer que o micro-organismo persista. Então, tudo isso vai influenciar. Então, hoje, o grande desafio é a construção do perfil de solo. Por isso que as empresas de controle biológico falam tanto sobre agricultura regenerativa, que é aumentar a saúde desse solo, melhorar as condições físicas dele, as condições químicas dele, para que a população de micro-organismos, que as condições biológicas melhorem também. Hoje é a grande cereja do bolo. Eu sempre falo assim para o pessoal. Hoje o produtor ele sabe fazer uma boa adubação, ele sabe fazer um bom controle químico, mas ele continua produzindo a mesma quantidade ano a ano. Então, agora está na hora de colocar a cerejinha no bolo, que é fazer a melhora das condições biológicas do solo, melhorar esse perfil de solo para conseguir aumentar os patamares de produtividade sem abrir 1 hectare de novas terras. Sim, e nesse sentido eu tenho ali a possibilidade, a oportunidade do engenheiro agrônomo estar constantemente com esse produtor para dar essa assistência, essa orientação e assim eles consigam construir esse solo melhor, Com né? certeza. E é essencial. É essencial. E na construção desse solo eu vou ter todo um resultado positivo também para minha planta, não só para a multiplicação do micro-organismo, né? Mas eu vou ter um desempenho muito melhor dessa planta que vai ser mais resistente ao ataque de patógenos, porque ela vai estar mais desenvolvida. Isso vai unir tudo que a gente precisa no campo, né? Exatamente. Se eu dou mais condições da boca da minha planta aumentar, que são as raízes, né? Eu vou ter uma maior condição de absorção de água, de nutriente, consequentemente me respondendo lá na produtividade. Então, o segredo está ali no solo. E sempre esteve, na verdade, né? Querendo ou não, é a nossa geladeira, a geladeira da planta, o solo. Então, eu preciso manter essa geladeira abastecida do que quer que seja, que ela esteja necessitando, para que minha planta consiga se alimentar e crescer mais. Sim, ou seja, a boa qualidade do solo, física ou química, vai fazer com que a planta se torne mais nutrida, mais desenvolvida e mais resistente ao ataque de patógenos. Associado aos antagonistas que já estão na área, eu vou ter um manejo mais eficiente desses patógenos, reduzindo a população de inóculo, né? Para a gente é muito satisfatório. Bom, e já partindo aqui para o fim do nosso podcast, né? Eu gostaria que você colocasse aqui para a gente quais são os maiores desafios que nós temos ainda dentro desse Brasil como um todo para a implantação, para o uso do controle biológico de patógenos de solo. Então, Cris, ainda levar a informação correta e técnica. Eu acho que a desinformação ainda é um grande desafio. Se a gente parar para pensar, o controle biológico, por mais antigo que ele seja, e ele não aconteceu recentemente, ele é bastante antigo. Mas, se a gente associar o boom que teve, que começou ali em 2018, 2017, 2018, e agora explodiu, né? Mas nesse período, pouco se encontrava de informações acerca de controle biológico, né? Até o ano passado, se você fosse atrás de fazer uma pós-graduação em controle biológico, era difícil de encontrar. Então, ainda as informações, elas não chegam da forma que deveriam chegar, né? Isso vai mudar com o tempo, com certeza. Aqui, o Prof de Fito é uma plataforma que vem para trazer um pouco dessa mudança. Então, a busca por informação, ela tem que ser maior. Isso por parte do produtor, mas principalmente dos profissionais que trabalham com controle biológico.
precisa estar preparado de forma técnica para atender esses produtores. Porque tem muitos fatores que influenciam a boa eficiência do biológico lá. E aqui a gente está falando de microbiologia, a gente está falando de fitopatologia. Então, eu preciso pegar aqueles conceitos que eu aprendi lá na faculdade e rever para conseguir trabalhar de uma maneira mais efetiva e com resultados mais seguros e de qualidade lá na ponta. Então, a desinformação ainda é um desafio. Os profissionais precisam buscar capacitação, tá? Para trabalhar com o mercado biológico. E dentro disso, não tem como eu não mencionar a crescente de empresas entrando para dentro desse negócio, né? Porque aí acaba que, quando entra muitas empresas, começa a ficar uma corrida, né? Para ver quem que tem o melhor biológico, quem que não tem. E aí eu vejo que para o produtor é difícil de escolher. É muito difícil para o produtor escolher dentro de um leque de nem sei quantas que hoje no Brasil já estão com biológico atuando, né? E aí que, dentro disso, eu deixo algumas dicas para o produtor em questão daquilo que ele pode prestar atenção para ele separar o joio do trigo, que eu acho que, com certeza, é algo que leva um impasse lá na ponta, né? Então, dentro disso, eu vejo que é interessante você se atentar à questão de registro desses produtos biológicos. Hoje, o processo de registro de um biológico, ele é bastante custoso, em todos os sentidos. Passa por MAPA, Anvisa, IBAMA, como um químico. Ainda ele está regulamentado pelo marco histórico dos defensivos químicos, por mais que no ano passado saiu uma legislação mais específica para controle biológico, porém, ele ainda é regulamentado lá pelo marco. Então, tem todo um processo para você conseguir registrar um biológico. Isso garante a qualidade do produto para o produtor. Você garante que aquele produto é seguro para você utilizar naquele posicionamento que está sendo desempenhado, para aqueles alvos que foram registrados. Então, isso já separa, já começa a separar as empresas, assim, né? Porque, de fato, você sabe que ocorreu toda uma pesquisa para chegar até ali. Então, procurar produtos registrados, procurar produtos que possuem boas concentrações, produtos que sejam diferenciados em relação a misturas, né? Que possuem aí essa mistura de fungo com bactéria, que possuem várias bactérias, enfim, mas que tragam já modos de ação diferentes, que te entreguem não só uma ação, mas te entregue 2, 3, que vão atuar em um leque maior lá no campo. Então, validade que é extremamente importante. Hoje o produtor não quer comprar um biológico e guardar ele na refrigeração. Então, hoje a gente já tem produto biológico que não precisa refrigerar e que, mesmo assim, possui prazo de validade prolongado. E formulações que sejam fáceis de aplicar, que possuam compatibilidade com outros produtos, que é extremamente importante. E isso hoje as empresas já conseguem oferecer. Guias de compatibilidade, produtos que não precisam de refrigeração, e assim melhora a aplicabilidade e traz mais segurança para o produtor. E isso a gente nem falou, nem tocou na tecnologia de aplicação ainda, né? Porque, como você disse, apesar de ser uma área de manejo antiga, é muito pouco explorada ainda dentro da pesquisa. Uhum. E, nesse sentido, a gente quase não tem pesquisas relacionadas à tecnologia de aplicação. A Sim. tecnologia de aplicação de um produto biológico, ela vai ser diferente de um produto químico. Não tem como, porque eu estou, muitas das vezes, trabalhando com um organismo vivo ali. Uhum. Né? Então, a pressão do pulverizador, a pressão do pulverizador, né? Todo o processo ali de pulverização, ele vai sofrer influência, aquele micro-organismo vai sofrer influência desses fatores, né? Eu participei, há alguns meses atrás, de uma defesa de mestrado em que o menino estava testando tecnologia de aplicação com diferentes produtos para inoculantes, que é no mesmo sentido de um produto biológico que eu esteja lá aplicando para o manejo de patógenos, seja via aérea, seja solo, né? Eu preciso ter essa preocupação também com pesquisas relacionadas à tecnologia de aplicação. Porque o produtor,
ele pode conseguir manter lá na sua área o produto armazenado por um tempo maior com a tecnologia que essas empresas oferecem, mas quando aplica lá no campo, se ele não for bem orientado, pode acabar matando o organismo já ali, daí ele não tem a eficiência. Sim, quando a gente fala dessa tecnologia de aplicação, já começa desde da mistura que é feita, né? Então, hoje, compatibilidade, como eu já mencionei, a gente já tem um amplo conhecimento sobre aquilo que pode e que não pode misturar. Questões de tecnologia de aplicação, bico, pressão, isso está evoluindo bastante com o tempo e se mostrando estável. Porque muitas vezes eu trabalho com esses micro-organismos na forma dos esporos de resistência deles, né? Bactéria endósporo e... Ou os próprios metabólitos Os próprios metabólitos também. E com isso, essa questão dos componentes físicos ali do pulverizador, pressão, vazão e tudo mais, acabam não influenciando tanto. Mas, dentro disso, a gente tem pesquisas bem intensas, né? Querendo ou não, a Enkima é uma empresa de tecnologia de aplicação. Ela começou no Brasil com isso. Depois eu vou falar um pouquinho de quem que é a Enkima, né? Mas já adiantando. Então, nós fomos pioneiros dentro do negócio de tecnologia de aplicação. Então, uma preocupação enorme. E foi também pensando nisso que nós estudamos bastante, avaliamos que adjuvante influenciava bastante na questão dos micro-organismos. E que é um aditivo que você coloca ali pensando em melhorar a sua aplicação e que estava influenciando lá na população dos meus micro-organismos. Então, a gente já pensou nisso também. Hoje, nós já conseguimos trabalhar com adjuvantes que não vão agredir essa população dos micro-organismos, que é um avanço importante para dentro do negócio também. E seguimos pesquisando, seguimos construindo cada vez mais na busca por trazer essas inovações e segurança, sempre segurança. Sim, com certeza, porque isso influencia muito aí no resultado final, né? O produtor ele só vai ter a lavoura sadia se eu tiver uma boa aplicação de um produto eficiente, né? Não adianta o produto ser eficiente se eu não tiver uma boa aplicação também, né? Com certeza. Bom, antes de finalizarmos, então, eu gostaria de passar a palavra para você, para que você fizesse as suas considerações finais, abordasse algum ponto que a gente não discutiu aqui ou esclarecesse mais alguma situação. Fica aí à vontade. Tá bom. Bom, primeiro, só agradecer mesmo, Cris, pela oportunidade. É sempre um assunto que me deixa muito feliz de falar. Eu gosto muito de falar sobre controle biológico e poder estrear realmente me deixou extremamente feliz. Bom, biológico é uma realidade. Eu aconselho que os produtores que não façam uso ainda, experimentem, porque é um caminho sem volta, assim. O tanto que ele agrega para dentro do manejo, para dentro do negócio, vale a pena. Paga a conta no final, porque, querendo ou não, é isso que o produtor pensa, ele precisa pagar a conta. Então, paga a conta no final, vale a pena introduzir. Você só tem a ganhar, né? E dentro disso, fico à disposição para que todo mundo que estiver escutando a gente conheça um pouco da Enkima, conheça um pouco do nosso negócio, veja o quanto que a gente pode agregar, ajudar dentro dos manejos. A Enkima é uma empresa que já está no Brasil há 24 anos, mas começou muito antes na Argentina. Fomos pioneiros na tecnologia de aplicação aqui. Então, nós temos um portfólio extremamente robusto quando se fala de adjuvantes, mas também possuímos um portfólio de nutrição vegetal e o mais recente, que é o portfólio de controle biológico. Além disso, falei bastante sobre serviços aqui. Nós somos bastante reconhecidos no campo pelos serviços de assistência técnica que a gente presta. Então, nosso time comercial está totalmente preparado para atender as necessidades do produtor, que é muito importante. É essencial. E a Enkima, além de estar presente aqui no Brasil, está presente na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Bolívia. Então, contem conosco, estamos à disposição e, mais uma vez, te agradeço muito pelo convite e foi uma delícia falar contigo.
Que bom, Andressa. Fico muito feliz também de ter aceitado esse convite, de ter estreado aqui o podcast com você. Agradeço mais uma vez o apoio, a parceria e as suas contribuições aqui, com certeza, são muito bem-vindas e vão fazer a diferença aí, tanto para o ouvinte, seja um estudante, quanto um produtor, quanto um engenheiro agrônomo, né? Muito obrigada e as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Obrigada. E para você que nos acompanha, espero que o nosso podcast tenha contribuído com a sua carreira e o agronegócio. Curta, compartilhe, comente aqui pra gente quais são os convidados que você gostaria de ver aqui ou quais assuntos você gostaria de ouvir. Então é isso, pessoal. Até os próximos episódios. Um abraço.